para o locador. Então houve aqui o que aconteceu na questão dos 15 dias. Né? Ele é citado para responder, para fazer o pagamento, não é mais para responder. O que ele está dizendo aqui? Ele citar-se ao locatário o aluguel, pagar o aluguel provisório, aquelas coisas todas e tal, e o fiador e ele poderão evitar a rescisão da locação se fizer efetuando o pagamento, não é mais pedindo autorização para pagar. Então, isso aqui sob pena do despejo. Efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, você tem que dizer por que não é, claro, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 dias. Também já estava na lei anterior, nenhuma novidade aqui. A novidade foi essa. Contado da intimação, que poderá ser dirigida. Aí sim fez uma novidade. Aquelas dificuldades. Pô, aí dizia, não, mas isso é um ato pessoal. É um ato pessoal do réu da ação. Então eu não posso intimar o advogado dele, pela imprensa oficial, porque só ele pode praticar esse ato. Esse inciso terceiro dizia assim, autorizada a emenda da mora, é aquilo que dizia para você, precisava ser autorizado, nunca vi isso, autorizar você a pagar aquilo que você mesmo está reconhecendo que deve. Autorizada a emenda da mora e efetuado o depósito judicial até 15 dias após a intimação do deferimento, era isso que dizia o inciso, e que eu acabei de falar também, após a intimação do deferimento. Se o locador alegar, aí que ele acabou com isso, né? Após a intimação do deferimento, não. O sujeito tem os 15 dias para pagar, se for lá e depositar e o locador achar que não está completo por alguma razão, ele tem que justificar e alegar isso, e ele é intimado diretamente ou através do seu advogado para que venha complementar. Aí ele criou um inciso quarto. Não sendo integralmente, ele só mudou essa palavra. O inciso quarto anterior dizia, não sendo complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença. Né? Ele vai lá, você alega que ele ficou devendo 3 meses, ele diz que é só 2, deposita só 2, você fala que o valor é tal, ele acha que não é, deposita com aquela diferença, você prova que ele fez um depósito a menor. Então o juiz fala, o inciso fala, não sendo integralmente, antes não tinha, antes só falava não sendo complementado o depósito, agora ele acrescentou, não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. Isso já era previsto também, ele só acrescentou aqui a palavra não sendo integralmente, só isso que ele acrescentou. O inciso quinto ficou igual. Os incisos 5º e o 6º ficaram iguais, e ele criou o parágrafo único, que é aquela polêmica toda que está dizendo. Não, ele criou, então, inadmissão da simples purgação da mora se a faculdade já tiver sido usada nos últimos 24 meses. Né? Parágrafo único, está escrito assim, não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 meses imediatamente anteriores à propositura da ação. É isso? Então ele criou, ele não admite mais, de forma simples, que aconteça essa, que é uma faculdade, a purgação da mora ou o pagamento, se ele já tiver sido usado nos 24 meses anteriores a essa purgação. Então, o sujeito, se ele purgar hoje, ele só vai poder usar dessa faculdade se a ação for entrada 2 anos depois. Se a ação for entrada antes, né? E daí quem tem inquilino ruim já sabe, não pode esperar muito. Se a ação for entrada antes dos 2 anos, aí ele não pode mais usar dessa faculdade e o despejo será decretado de forma liminar, porque é por falta de pagamento e há previsão de liminar nessa hipótese. Então, isso que ele criou. Como é que era anteriormente? Na verdade, ele não acresceu porque já existia o parágrafo único. Ele dizia, não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade por 2 vezes nos 12 meses imediatamente anteriores à propositura da ação. Quer dizer, ele só não ia purgar pela segunda vez se de cada 6 meses ele não tivesse sofrido uma ação de despejo.
né? Se fosse a cada ano, ele podia purgar eternamente. Podia entrar com 20 ações, ele tinha o direito de usar da faculdade de purgar. Só não poderia ser nos últimos 12 meses, ele tivesse usado, não era uma vez, tivesse usado 2 vezes dessa faculdade. Agora acabou com isso. Diz, não, se nos 24 meses imediatamente anteriores à propositura da ação, não é do pagamento, nada, é da propositura, no dia que você distribuiu a ação, se ele já usou isso para trás, ele não pode mais se beneficiar da purga da mora, e daí o resultado é o despejo liminar. O artigo 63, que trata do prazo a ser concedido pela sentença, né? Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. Então ele criou aqui, isso também está sendo motivo de muita discórdia, o pessoal está dizendo que o prazo ficou muito curto, na verdade o prazo não encurtou aqui, porque o artigo 63 na redação anterior dizia, julgada procedente a ação de despejo, o juiz fixará prazo de 30 dias para desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes, que daí o prazo é de 15 dias, se entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de 4 meses, né, já estava na lei anterior. Aí na letra B ele modificou um pouco. Mas o que acontecia aqui? Vejam os senhores bem. Julgado procedente a ação, o juiz fixará prazo de 30 dias para desocupação voluntária. Como é que isso funcionava? O juiz julga o procedente a ação, porque o sujeito não pagou mesmo e tal, concede o prazo de 30 dias para desocupação. Aí saía intimação dessa sentença, havia recurso disso, aquele negócio todo. Quando voltava, se houvesse recurso, tinha que intimar o locatário de que ele tinha 30 dias para desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de ser desalojado de forma coercitiva. Então agora, o juiz não fixará mais prazo de 30 dias para desocupação. Não é assim, eu fixo o prazo. Quando ele julgar procedente, ele já determina a expedição de mandado de despejo. Certo? Já é mandado de despejo. Olha, esse aqui é o mandado de despejo. Eu estou intimando você que eu decretei o seu despejo e que você tem 30 dias para desocupar o imóvel. Eu não vou intimar ele para daí, se ele resistir, daí sair o mandado de despejo. Ele já determina a expedição direta de mandado de despejo para desocupação voluntária em 30 dias. Aí, nesses casos aqui, o prazo diminui para 15. Se houver, a letra A ficou igual, entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de 4 meses. Eu nunca vi uma ação demorar menos de 4 meses, então eu nunca vi aplicar isso aqui. E a letra B, o despejo houver sido decretado com fundamento no artigo 9º ou no parágrafo 2º do artigo 46. Como é que era antes? Antes só acontecia o despejo em 15 dias por alguns incisos, algumas situações daquelas previstas no artigo 9º. Hoje não. Por todas aquelas situações, mútuo acordo, em decorrência da prática de infração legal ou contratual, em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, para a realização de reparações urgentes, tal, determinadas pelo poder público e tal. Em todos esses casos, o despejo, ao invés de ser em 30 dias, será em 15. Artigo 63, ele fala também que isso se aplica tanto nas hipóteses do artigo 9º ou na hipótese do parágrafo 2º do artigo 46, que diz o quê? Nas alocações ajustadas por escrito por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá a fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Nessa hipótese também o prazo será de 15 dias. Aí tem o parágrafo 2º, o primeiro e o 2º que ficou igual, e ele mudou o parágrafo 4º. A sentença que decretar o despejo fixará o valor da caução para o caso de ser executada provisoriamente. Havia uma